Arthur Belletti, Os Discos Voadores. Uma família amiga. Começamos a descer retos. De início pareceu-me que íamos pousar onde se encontravam os outros, mas em vez disso cruzamos ao largo. Ao passarmos à altura do que deveria ser o telhado, constatei que era uma chapa lisa com uma saliência de 1 palmo de altura ao redor. Deduzi que era para que em tempo de chuva a água não escorresse pelas paredes. Ao chegarmos à altura do 10º andar, parou com a frente do veículo virada para o edifício, a 4 metros de distância. Daí pousamos calmamente em uma marquise de 3 por 4 metros quadrados. O edifício contava com uma grande quantidade destas. Para cada apartamento havia uma. Vinham de alto a baixo, fazendo sombras umas às outras. Uma vez pousados, saímos do interior do aparelho. A Cork tomou uma pasta de fole e eu, por indicação sua, tomei outra menor, na qual, certamente por ordem dele, haviam posto minha roupa terrícola. Eu pensei que havia ficado na cidade de Com. Em seguida, a Cork abriu uma porta, fazendo sinal para acompanhá-lo. Chegamos numa sala muito bem mobiliada, no estilo acartiano, pouco ou nada diferindo das que eu já havia visto em Acarte. Então pediu-me a pasta e a pôs em cima de uma mesinha, juntamente com a sua. Eu fiquei plantado, sem coragem para falar ou fazer movimentos, até que a Corvi voltou-se para mim e mandou-me sentar. Voltando à realidade, sentei-me na cadeira indicada por ele, permanecendo atento apenas aos seus movimentos. Daí dirigiu-se ele a uma mesa sobre a qual havia um aparelho parecido com um rádio. Um pouco acima da parede havia um vidro de uns 30 por 30 centímetros, cor de palha. Ele apertou um botão, ouviu-se um zunido e, esperando um pouco, tamborilou com os dedos na mesa. De repente, apareceu um rosto feminino no vidro. Pensei comigo, isso é uma televisão. Mas para o cúmulo dos cúmulos, a mulher falava sorridente, a Cork lhe respondia sorrindo também. Pensei, estou perdido, meu bom amigo enlouqueceu. Também não era para menos. Falando com o rosto de mulher refletido no televisor. Só podia estar louco. Conversavam como se estivessem juntos em carne e osso. Era então cordial e íntima a conversação, que para maior desespero meu achei que ia beijá-la. Fim da conversa, desligou o aparelho, desapareceu o rosto e cessou o zunido. Virou para mim sorridente e disse, dentro de instantes estará aqui. Ela está ansiosa para conhecê-lo. Eu estava gelado, petrificado. Tentei por 2 vezes falar, mas não pude, não me vinha a voz. Vendo meu estado de desânimo, a Cork, de alegre, passou assustada e pediu-me. Que tem, homem? Está se sentindo mal? Fiz sinais com a cabeça que não. Por fim pude falar e pedir-lhe, que negócio é esse, apontando com o dedo. Ele respondeu sorrindo. É simplesmente como direi, um telefone para melhor compreensão sua. Um telefone? Perguntei. Este vidro que apareceu a mulher, o que tem a ver com o telefone? E quem era ela? Ora, é minha esposa. Falei com ela contando de minha chegada com você. Mas não conhece comunicação dessa espécie na Terra? Bem, nossos telefones que eu conheço são por intermédio de fios e somente se ouve a voz. Temos a televisão, que é parecida com isto. As estações transmissoras enviam a imagem e a voz. E os aparelhos receptores recebem-nas. Pode-se até cuspir na imagem refletida, mas o que está se apresentando na estação ainda não vê. Nada a ver. Bem, e se 2 estações se comunicam entre si? Isto lá na Terra é impossível, pois uma estação de televisão custa milhões, quanto mais 2. Aqui é a caixa e nosso telefone é este. Cada família tem o seu. Veja, chamou-me para perto do aparelho. Este é o número de Tuek em Com. O número para mim ficou no mesmo, pois era escrito com algarismos dos quais eu não entendia nada. Mexeu nos botões e começou a zunir. De repente apareceu no vidro o rosto de Tuek, o meu primeiro amigo na outra cidade. Com. Eles
falar um pouco na língua deles. Em seguida, a Cork chamou-me para perto do aparelho, cedendo-me seu lugar. Tu é que fez-me uma saudação alegre. Eu respondi, inclinando a cabeça, e retirei-me. Veio a Cork novamente, trocando mais algumas palavras e se despediram. Desligando o aparelho, mostrou-me como funcionava. Vejo, uma vez ligado, para-se com a cabeça em frente desta lente. Tal lente assemelhava-se a uma máquina fotográfica. Este aparelho transmitia a imagem e esta voz. Com quem se está falando? Dá-se o mesmo. Está entendendo? Sim, começo a entender. Bem, agora vamos tomar alguma coisa enquanto aguardo minha esposa. Quando ele trouxe a bebida, eu agradeci, preferindo um copo de água. Mas por não saber o que ele ia servir, pensei com os meus botões. Quem sabe lá o que esta gente toma por aperitivo? Falamos de uma coisa e outra quando a porta se abriu e apareceu uma mulher e um menino. Ela com um sorriso alegre nos lábios, mas com uma boca mediana, lábios médios, também médios, nariz fino, um pouco arrebitado, olhos azuis claros, combinado com os seus cabelos louros quase palha, que caía sobre os ombros, com fundas ondas de uma orelha à outra. Seu vestido era largo e comprido até os pés, cheio de babados, tanto nas mangas como no corpo. Por causa do seu vestido espalhafatoso e largo, não pude nisso precisar se era gorda ou magra. O menino apresentava uns 12 anos de idade, terrícolas, muito parecido com a mulher. Julguei que ele era seu filho pelos traços fisionômicos. E de fato era. Seu traje era quase idêntico aos nossos da terra. A Cork levantou todo o sorriso e foi ao encontro deles, pondo uma mão na mulher e a outra no filho, conduzindo-nos até o meio da sala. Ali conversou alguma coisa com a mulher que eu não entendi. O menino, por sua vez, permaneceu calado, visivelmente admirado, com um olhar fixo em mim. Achei que ele talvez esperasse encontrar um habitante da terra em uma jaula e não sentado numa cadeira palestrando com seu pai. A Cork separou-se do grupo e veio até mim, apresentando-me à sua família. Bastante atrapalhado, inclinei a cabeça para frente e cumprimentei-os. Eles corresponderam sem falar e sem se aproximar de mim. Sentamo-nos os quatro. A Cork então me tocou. Me contou que quando recebeu o aviso para dirigir-se à cidade de Com, a fim de interrogar certa pessoa, não julgou tratar-se de um extra acartiano. Quando descobriu de quem se tratava, comunicou à esposa que me traria em sua companhia. Disseram que se tratava de um ser igual a eles e de gênio muito calmo. A esposa e o filho estavam a par. Olhe, a curiosidade de meu filho por você é grande, como pode ver. E era mesmo um menino, desde que me vira não pronunciara nenhuma palavra, olhando-me dos pés à cabeça, cheio de admiração. Por fim, a mulher de Cork começou a me fazer perguntas por intermédio dele, pois ela sabia somente algumas palavras em alemão. Perguntou-me se eu tinha família numerosa na Terra e se eu estava, mesmo consciente de estar em outro planeta, o que achavam dos acartianos. E afinal, uma afinidade de coisas que eu ia respondendo e a Cork traduzindo para a sua compreensão. Por fim, até o menino despertou o ânimo e me fez diversas perguntas por intermédio do pai, porque também não falava alemão. Eu respondi dizendo que queria ser seu amigo. Foi só então que ele sorriu alegremente. Após um longo tempo de perguntas e respostas entre nós, a Cork falou algumas palavras com a sua esposa e esta se retirou. Várias vezes eu havia visto tirar de um bolso fronteiro algo parecido com um relógio que constava. Dessa vez não me contive e perguntei: que aparelho é este? É um relógio, mas muito diferente dos que conhece na Terra. E prosseguiu: bem, enquanto minha esposa prepara a refeição, vamos até o terraço, pois assim poderá com mais calma do que antes ver melhor a cidade. Saímos os três por um corredor, pegamos um elevador e subimos para o terraço superior. De lá se podia ver toda a cidade, linda e majestosa até a distância em que as últimas casas se confundiam com manchas de várias cores. A Cork começou a me mostrar edifícios onde funcionavam escolas, universidades, fábricas, governos, etc.
Eu olhava os edifícios indicados por ele e o sol ao mesmo tempo em que estava à altura das 4 horas mais ou menos aqui da Terra. A certa altura, não podendo conter minha curiosidade, interpretei-o. Se não me engano, o senhor falou em refeição para dentro de instantes? Sim, falei. Olhando para o que eu agora sabia ser um relógio, ele completou. Está quase na hora. Ficou fitando-me com um olhar interrogativo, talvez pensando que eu preferia estar comendo a ficar olhando a cidade. Meditava o seguinte: quando cheguei a Carte, pela altura do sol, forçosamente, já teria feito uma refeição. Eu havia participado de 2 e agora ainda, com o sol alto, falar-me de mais uma era mesmo de perder a linha. Perguntei-lhe então: mas quantas refeições são feitas aqui em Acarte durante o dia? 5, respondeu ele, ainda sem compreender-me. 5, mas como? Bem, vamos descer. Depois vou lhe explicar certas coisas daqui e que já devia lhe ter explicado. Como o resto do dia estou de folga, pois o filho do sol concedeu-me licença para acompanhá-lo. Será fácil. Quem é este filho do sol? É o escolhido do povo, isto é, o nosso governador, melhor dizendo. Como lhe dizia, dar-lhe-ei uma noção mais ampla das diferenças de Acarte e da Terra, se assim o desejar. Para mim será uma grande coisa, e amanhã tenho que levá-la à presença do filho do sol. A Cork notou que me assustei com a notícia. Para me acalmar, disse: não tema, não, nada lhe acontecerá. A não ser que você se rebele contra alguém ou qualquer coisa. Pelo que vejo, você é muito sensato e de nada valeria você perder a calma. Voltamos ao seu apartamento e encontramos a mesa já posta por sua esposa, que nos acolheu sorridente. Sentamos à mesa servida com regular abundância. Durante a refeição, limitei-me a comer os alimentos já conhecidos por mim. Foi também servido um líquido quente, uma espécie de chá, a meu ver, que muito me agradou. Tomei 2 taças nesta refeição. Durante a refeição, a esposa de Acorde dirigiu-me algumas perguntas, ao passo que o menino pouco falou. Terminada a refeição, ele tirou a mesa e retirou-se, imitando a seguir pelo menino. Imitada a seguir. Terminada a refeição, ela tirou a mesa e retirou-se, imitada a seguir pelo menino. Este, a conselho do pai, tomávamos mais chá. Falamos sobre os alimentos recém-ingeridos, quando lhe fiz as seguintes perguntas: o senhor não podia me explicar melhor como e por que vim para aqui? Comparação de 2 planetas. A Cork, sorridente, disse: é bastante complicado para você entender, como deve ter notado nas vezes anteriores, quando eu tentei explicar-lhe. Tentarei ser mais explícito. Nós, acartianos, já há vários anos estamos realizando excursões a outros planetas. Excursões estas que ultimamente vêm se concentrando quase que totalmente sobre a Terra. Com que objetivo? Perguntei. Nisto há vários motivos. O senhor poderia enumerá-los? Sim, em parte talvez. Mas para que você possa compreender melhor, vou antes pular a par das diferenças de muitas coisas daqui em relação à Terra. Coisas estas que nós, acartianos, há pouco descobrimos. Preste então bem atenção, disse-me a Cork. Sim, senhor, respondi. Assim como vocês lá na Terra, nós aqui também temos os anos que são divididos por meses, meses por semana, por dias, dias por hora, etc. Vejamos como são aqui. Um ano acartiano, 353 dias, com exceção de cada 6 anos que tem um com 352 dias, dividido por 11 meses de 32 dias, sendo que o primeiro, a não ser em cada 6 meses com 33 dias, os meses divididos por semanas de 5 dias, dias dividido por 6 horas. Quando ele falou em dias e 6 horas, eu explodi dizendo: mas como assim? Parece que já faz uma eternidade que estou aqui em Acarte. Já fizemos 3 refeições e como o sol ainda é alto, e o senhor me diz que os dias daqui só tem 6 horas. Ele riu de aba desempregada da minha confusão e por fim disse:
É lógico que lhe parece estranho, mas é que estou me referindo a anos, meses, semanas, dias e horas de Acarte. Agora vou lhe fazer uma comparação de Acarte em relação à Terra e verá a diferença. Um ano acartiano equivale a 676 dias da Terra. Um mês de Acarte equivale a 61 dias e 8 horas da Terra. Uma semana acartiana, 9 dias e 14 horas da Terra. Uma hora em Acarte equivale a 7 horas e 40 minutos da Terra. Nas horas existem outras divisões, mas por ser inteiramente impossível explicar-lhe, ocorre-me que, para melhor entendimento entre nós, digamos que são divididos por décimos e centésimos. Mas por que Acarte, apesar de ter menos dias, tanto nos anos como nos meses, estão mais longos? Estes são mais longos do que na Terra. É porque Acarte gira mais lento, tanto em torno de si como do Sol. E os meses e semanas daqui, porque não são 12 ao invés de 11, e os meses e semanas daqui, porque não são 12 ao invés de 11, e a semana 5 dias ao invés de 7, como é na Terra. Com referência aos meses, é uma questão astrológica de difícil explicação. Com referência às semanas, dá-se o mesmo. E creio não ser interessante explicar-lhe, porque quanto mais colocá-lo a par, mais confundido ficará. Agora compreende por que fazemos tantas refeições durante um dia aqui, né? Aqui? Sim, agora começa a compreender. Muito bem, agora vamos à pergunta referente à sua vinda para cá. Você veio para aqui da seguinte maneira. Conforme já disse, nós estamos em contato com a Terra, com diversos objetivos. Desta vez, o objetivo foi este. Nós estamos atrasados e muito em relação a vocês num terreno. Em que terreno? Perguntei. Como vocês diriam, do pão. Do pão? Sim, do pão. Mas como? É muito simples, o que podemos chamar de trigo. Não dá como o de vocês. O nosso dá em árvores. Apesar de produzir em abundância, não resolve o problema, porque dá uma massa escura e muito gostosa, como certamente você mesmo constatou. E de acordo com o que conseguimos apurar, o vosso de um fino manjar, o vosso dá um fino manjar. Foi com o fim de observar o seu cultivo que enviamos uma nave solar, Cóclix, com uma equipe de homens para ver como era plantada e recolher uma porção de terra com a semente do vosso trigo e trazer a Acarte. Para posteriores experiências, estavam eles executando esse trabalho quando você apareceu, já que a ordem é não matar ou ferir qualquer terrícola. Ao lhe verem apontar as pistolas solares com muita baixa voltagem, que somente fez perder os sentidos e cair por terra. Preparavam-se para partir e deixá-lo ali, pois dentro de poucas horas você recobraria os sentidos e seguiria o seu destino. Foi nesse instante que surgiu a pior ideia que poderia surgir na cabeça de um acartiano. O comandante da nave julgando um plantador de trigo, sugeriu que o trouxesse para cultivar o cereal aqui. Seus subordinados não viram com bons olhos a ideia, mas não querendo contrariá-lo, concordaram. Introduziram-no na nave, deram-lhe um narcótico suficiente forte para fazê-lo dormir durante toda a viagem, e não sentir a transformação de peso nas passagens das zonas neutras existentes no espaço. Quantas horas são gastas de uma viagem daqui à Terra? 36 e 38 horas terrícolas. 36 horas? Quantos quilômetros há daqui à Terra, então?
aproximadamente 65 milhões nesta época. Santo Deus, mas será que vão empreender uma viagem desta somente por minha causa? Respondi com suor a me escorrer pela testa. Não se impressione, já lhe disse que o levaremos de volta. Aquele que o trouxe para cá já está pagando pela desobediência cometida e você voltará. Quando o Senhor acha que me levarão de volta? Assim que o apresentarem ao Filho do Sol, ele marcará o dia. Mas, como ia contando, ao atingir a nossa atmosfera, deram-lhe um anti-entorpecente que o fez recobrar os sentidos. Do resto, você se recorda com certeza. Sim, recordo mais ou menos a minha chegada. E assim que a nave aportou em com, seu comandante mandou que o levasse à residência de Tuek, um dos conselheiros daquela cidade. Este então se apressou em reunir os demais membros para apreciar o seu caso. E como viram em você um ser humilde e indefeso e por força das circunstâncias fora de seu mundo, compadeceram-se de você e procuraram entender-se com você. Dirigiram-se a você em vários idiomas, sem nenhum resultado. Até que você falou em alemão e tu é o que entendeu algumas palavras. Como ele sabia que eu falava esse idioma, pois sou muito amigo dele e com frequências contatos que temos tido, eu lhe tenho ensinado um pouco. Ele pôs-me a par dos fatos. Fui então falar com o Filho do Sol, a quem relatei os acontecimentos, a pedido do Conselho de Com. Ele ficou indignado com o procedimento do comandante e mandou destituí-lo do cargo, transferindo-o para trabalhar como operário nas minas de aço solar por 1 ano, a Carte, e me pediu que o levasse à presença amanhã. Então me dirigi para cá e o resto você já sabe. Sim, e me foi muito benéfico encontrá-lo, pois havia horas que tentávamos nos entender sem resultados. Se não fosse o Senhor, acho que eu acabaria ficando louco, mas o Senhor falou, se não entendi mal, que transferiram o comandante da nave que me trouxe para trabalhar como operário de uma mina. Sim, isto mesmo. Não entendo como um comandante de uma nave interplanetária de tão alto posto possa ser operário por causa de um forasteiro como eu. Sim, porque nossas leis para com os terrícolas são as seguintes: não os tocar nem os matar, quanto mais trazê-los para cá, como no seu caso. Aqui as leis são feitas pelo homem, e se estes as desobedecer, pagará pela desobediência. Eu pensei que um funcionário de tão alto posto tivesse suas regalias. Não, aqui não temos nem alto nem baixos, todos são iguais, até o Filho do Sol. Quando terminar seus dias de governo, para o qual foi escolhido pelo povo, voltará a arar lavouras, se porventura de lá tiver vindo. Que minas são estas de aço solar? Aço solar é um aço especial que creio não ter ainda descoberto sua utilidade na Terra. É com ele que fazemos as naves solares e também estas iguais a que você viajou comigo e possui muitas outras utilidades. Como aprender línguas sem professor? Naquela altura eu era todo pergunta e toda curiosidade, e como meu amigo Acor, que parecia ter prazer em explicar-me tudo, arrisquei mais uma pergunta. Como é que o senhor sabe falar a língua alemã? Por acaso existe aqui em seu planeta um país que fala este idioma? Não, aqui não existe, quero lhe dizer mais. Aqui não há mais países. A Carte já há muito tempo que é um país único. Há aproximadamente 100 anos terrícolas. A Carte era dividida em centenas de países, mas com a compreensão mútua dos povos foram abolidas as fronteiras, terminaram as guerras e juntamente progredimos, como vê e ainda verá. Quanto a eu saber falar alemão, custou-me a mais uns colegas muito tempo para conseguir isso. Mas como vê, conseguimos em parte. Qual foi a técnica usada para isso? Perguntei.
Bem, como disse, requereu de nós bastante paciência e inteligência. Periodicamente fazíamos uma viagem à terra e nos países visitados fotografávamos tudo quanto eram letreiros, pois temos aparelhos com os quais se pode tirar uma foto de cabeça de um prego a 200 km de distância. Captamos todos os programas de rádio e televisão, gravamos todas as radiofonias e assim trouxemos várias toneladas de material que depois aqui era estudado e comparado. Dessa forma, em menos de 10 anos terrícolas, conseguimos o nosso objetivo, como você pode ver. Mas como conseguiram somente a língua alemã? Não, esta é a que eu mais me dediquei, mas outros da equipe se interessaram por outras e já conseguiram também. Quais são as outras? São o russo, inglês e espanhol. Mas como é que conseguiu tudo isso sem serem descobertos, pelo menos que eu saiba, na Terra? É que nós temos um aparelho chamado neutralizador de visão. O que vem a ser esse neutralizador de visão? É um aparelho que em certas circunstâncias pomos em funcionamento ao redor da nave ou de nós. E com isso ninguém pode ver a nave ou qualquer movimento nosso. Além disso, procuramos agir sempre de maneira a não deixar o menor vestígio em terrenos menos guarnecidos. A não ser nos casos de fotografar o que nos interessava. Agimos sempre à noite. Mesmo assim já nos vimos a braço com o problema de sermos descobertos. Mas com os neutralizadores e os nossos meios de nos deslocarmos de uma parte a outra com muita rapidez, conseguimos sair sem problemas. Mas por que todo esse interesse em aprender os idiomas dos povos da Terra? Eu suponho que os acatianos projetam para o futuro uma invasão à Terra, não seria isso? Não se trata exatamente disso. Houve um ruído no tal telefone, assim chamado por ele. A Cork interrompeu nossa conversa e aí ele se dirigiu. Parecia um senhor muito parecido com ele. Trocaram meia dúzia de palavras, desapareceu a imagem do outro. A Cork desligou o aparelho e retornou até mim. Notei que adquiriram um semblante sério, um ar de preocupação com aquela conversa. E continuei. O senhor disse, não se trata exatamente. Quer dizer que algo parecido a então? Então ele, ante a minha insistência na resposta, levantou-se meio encabulado e por fim disse: eu gostaria muito de continuar a responder a todas as suas perguntas, mas devido a um fato novo não posso continuar, sob pena de lhe prejudicar. Fiquei pensando o que poderia ter acontecido para transformar tão depressa meu amigo, a Cork, em que poderia representar perigo para um povo tão adiantado. Mas como, que mal há em eu saber dos planos dos acatianos em relação à Terra? Por acaso pensam que eu seria capaz de me interpor em seu caminho? Perguntei. Podem estar certos de que tudo que eu vi aqui em Akast, se ao chegar à Terra a Terra contar, não me darão o menor crédito. O muito que poderão fazer é colocar-me na prisão, taxando-me de louco. Digo mais, lá na Terra só os poderosos têm direito de impor um ponto de vista. Corresponda a ele ou não à verdade. Estes sim são ouvidos e aclamados, por mais que sejam às vezes uns estúpidos fanfarrões. Os pobres como eu, um humilde operário, senhor Acork, pelo que vi, estou vendo e ouvindo aqui, é tratado bem diferente da minha classe na Terra. Lá não teria direito de ser ouvido ou até mesmo ver seus direitos respeitados. Há casos em que mesmo com a razão e montado, na verdade, vamos perder uma questão jurídica quando está em jogo um poderoso, estando ele munido somente de poder e da mentira. Talvez seja, respondeu ele suspirando. Posso lhe afirmar que é assim, os grandes da Terra estão por demais obcecados pela cobiça e pelo poder, para dar ouvidos a qualquer um, principalmente a mim, se eu fosse narrar o que vi e ouvi aqui. Queira o Criador que o Filho do Sol e o Conselho aceite sua tese. Se assim acontecer, poderia mostrar-lhe tudo o que temos aqui em Akast, porque o que mostrei e lhe contei é apenas uma visão superficial do que possuímos e sabemos na realidade.
Ao ouvir dizer isto, eu fiquei com vontade de recusar-me a ver e ouvir mais coisas, pois o que eu já tinha visto e ouvido quase já passava do limite de minhas forças. Sim, bem, acrescentou ele gaguejando, deixemos este assunto para outra ocasião, vamos dizer para amanhã, depois de sermos ouvidos pelo Filho do Sol. Passeio a um restaurante. Tirando o relógio do bolso, consultou-o e disse: são quase 2h06. Posso levar para dar algumas voltas pela cidade antes da última refeição? Sim, senhor, podemos ir se o senhor quiser. Sim, podemos. Agora talvez prefira descansar. Não. Mas o que me sustentava de pé e alerta eram somente as novidades que me apresentavam. Preparamos-nos e saímos dali pela porta que dava ao patamar, onde havia ficado o aparelho do qual tínhamos vindo de Com. Tomamos este transporte e partimos de maneira que já descrevi anteriormente. Ao atingirmos a altura acima do teto dos edifícios, observei o sol. Estava já bem baixo. Perguntei ao senhor Acorque quanto faltava para anoitecer. Faltam 4 décimos, equivalente a 3 horas terrícolas. Pensei comigo, e já fizemos a última refeição novamente. Parece-me que esta gente só vive para comer. Quanto tempo faz que fizemos a última refeição? Ele consultou o relógio e disse: faz 5 décimos, 2 centésimos, equivalente a 3 horas e 50 minutos terrícolas. Aquelas quase 3 horas e 50 minutos tinham passado tão rapidamente com a minha palestra com a Cork que me pareceram 1 hora apenas. Após atingirmos a altura de 200 metros acima dos edifícios, voamos em linha reta em direção ao norte por uns 2 minutos. De repente ele parou bruscamente. Começamos a descer. Descemos em uma rua estreita e com um intenso trânsito de pedestres. O aparelho parou num lado da ruela, onde havia uma infinidade de outros iguais. Dali saltamos e nos misturamos com a multidão. O que achei esquisito naquela gente foi peculiar. Nas grandes cidades da terra. Outro aspecto que me chamou a atenção era a maneira de trajar daquela gente. Não se via ninguém mal vestido, quase todos os homens com vestimentos mais ou menos parecidos com a que eu usava, tanto no tecido como no feito. Apenas notei pequenas variações, os vestidos das mulheres do mesmo modo. Outra coisa que me intrigava era o fato de ninguém prestar atenção em mim, pois se tratando de um habitante de outro planeta, seria lógico esperar que toda a atenção daquela massa humana se concentrasse sobre mim. Ao contrário, passavam por mim como por qualquer outro. Imagine aparecer um arcatiano aqui na Terra. Poder-se-ia colocá-lo num lugar fechado e cobrar a entrada para vê-lo, que num só dia dava para arrecadar milhões. Por fim, deduzi que talvez a maioria não soubesse da existência de um terrícola em Acarte. E os que sabiam julgavam-me numa prisão e não ali passeando em companhia de uma alta personalidade como era a Cork. Sempre seguindo a Cork, caminhamos umas 2 quadras. Ele, tempo em tempo, me dirigia a palavra. Mas eu, atento aos transeuntes, nem prestava atenção ao que ele dizia, até que indicou meu estabelecimento e disse: vamos entrar aqui. Entramos em um salão que eu vi tratar-se de algo parecido com um café ou bar cheio de mesas redondas, que não tinha pernas, mas eram sustentadas por um cabo no teto, com cadeiras giratórias, tipo assento de motociclo. Achava-se quase todos vazias. Logo que sentamos, veio um rapaz nos atender. A Cork falou-lhe, ele se virou e foi até o balcão, voltando em seguida com 2 copos nas mãos, cheio de um líquido cristalino, e os colocou na mesa, retirando-se em seguida. A Cork pegou um e deu-me o outro. O que é isto? Perguntei. Ele dissera o que era, mas em seu idioma, e por isto não entendi. Calculei tratasse de bebida suave e doce, pelos goles que ele tomava. Compreendi não tratasse de bebida alcoólica. Era levemente adocicada, de gosto muito bom, não sendo gelada. Por falar em gelado, à medida que o sol ia baixando, ia sempre esfriando, e eu já começava a ficar roxo de frio. E ainda por cima, meu amigo, em vez de pedir bebida quente, pediu aquele meio termo.
Deu-me até vontade de verificar se o copo dele não era quente, pois calculei que a Cork estava blefando comigo. Vendo sua completa indiferença quanto ao frio que se fazia sentir, perguntei: o senhor não sente frio? Não. Acho até impossível que o senhor não sinta frio. Acontece que estamos acostumados. Nesta época deve ser um inverno forte, perguntei. Que inverno? Nós aqui não temos inverno. Com todo este frio, o senhor queria dizer que é verão? Não, nenhuma coisa nem outra. Aqui nós só temos uma estação todo o tempo. De dia mais quente do que frio e de noite mais frio do que quente, com pequenas variações quando faz geleiras e ainda antes das chuvas esquenta um pouco. Com as geleiras esfria um pouco mais do que o normal. Quer dizer que agora é época de geleiras? Não em absoluto. Estamos com o tempo completamente normal. Não reparou que o dia claro e ensolarado fez hoje? Que dia claro e ensolarado fez hoje? As geleiras são acompanhadas de tempo chuvoso e fechado. Tive que rir intimamente quando ele falou em dia ensolarado, que para mim não era nada disso, comparado com os dias que nós chamamos de sol, aqui na Terra. Pois eu olhei várias vezes o céu e vi muito pouco de azul nele. Para mim a cor do céu era quase chumbo, faltando ao sol aquele brilho que tem aqui na Terra. E continuei: mas como pode ser isso, de não haver inverno nem verão? Bem, você é estranho porque vive em uma região onde existem essas estações, mas certamente não ignora que também lá na Terra há zonas onde sempre é frio e outras onde sempre é quente. Sim, isto eu sei que existem. Pois bem, a Carte é como uma dessas regiões. Aqui em Tarnuco estamos um pouco à latitude norte. Por isso é um pouco mais frio à noite e de dia é mais quente. Sim, o dia é comparável com o inverno da Terra, isto na região terrestre onde eu moro. Mas esta noite de hoje vai ser mais fria do que uma noite polar na Terra, segundo estou sentindo. Não é só a de hoje, é sempre assim, com pequenas variações como as que já me referi, que mal são notadas por nós. Eu ia perguntar mais sobre o que falamos, quando ele se levantou dizendo: já que está sentindo muito frio e como vai esfriar mais, é melhor irmos para minha residência. Garanto que lá não sentirá frio e talvez amanhã eu lhe mostrarei um mapa de Acarte e explicarei melhor estes fenômenos. Eu levantei, ele com muita educação pegou-me no braço e nos dirigimos para a porta. Foi nesse instante que por pouco não fiz o maior fiasco de minha vida. Vale ressaltar que durante o dia por várias vezes caí no ridículo, mas desta vez ia ser pior. Por sorte a Cork e nem ninguém entendeu minha atitude. Parei de repente e pus a mão no bolso, olhando para a mesa com os copos vazios e para o garçom, que nem prestava atenção em nós. Ia dirigir-me a ele quando a Cork perguntou-me: perdeu ou esqueceu alguma coisa? Foi então que me dei conta do que ia fazer e respondi: não, senhor. Ora, ia fazer o que frequentemente faço aqui na Terra. Se me sento à mesa com algum companheiro para tomar bebida, se o companheiro não paga, eu pago. Logo que nos sentamos veio a bebida. Foi repetido e não vi a Cork pagar. Imagine eu pagando uma rodada em outro planeta, ainda mais com o nosso cruzeiro desvalorizado. Às vezes fico pensando e sou obrigado a rir sozinho, imaginando a cara que teria feito o rapaz se eu tivesse levado a cabo o meu intento em apresentar-lhe o dinheiro daqui da Terra. Melhor dizendo, do Brasil. Ainda mais que depois fiquei sabendo que lá não existe dinheiro, de acordo com as leis vigentes. Dali saímos para a rua e caminhamos até o aparelho. Num instante atingimos a marquise do apartamento de Acorde. Desembarcamos e entramos na sala de onde havíamos saído antes. Ele indicou-me uma cadeira onde sentei após fechar a porta e disse: fica à vontade que vou ver meu filho, que já deve ter vindo do colégio, e avisar minha esposa que já regressamos para que possa preparar a quinta refeição. Cabe aqui um esclarecimento sobre as 5 refeições diárias feitas em Acarte.
A primeira é feita a 1/10 da primeira hora do dia, a segunda 8/10 da primeira hora e a terceira a 1h30, a quarta a 2 horas e 1/10, a quinta, a última, feita entre 2 horas e 8/10 e 3 horas. Chamam-as de primeira, segunda, terceira, quarta e quinta porque a Cork não traduziu os nomes dados a cada uma e eu não pude gravar na mente os nomes dados pelos acartianos e que a Cork me explicou. Saudades e sobressaltos no fim do dia. Assim que a Cork se retirou por uma porta à minha esquerda, fiquei sozinho, recostado na cadeira, com os braços cruzados. Cansado e louco de sono, comecei a meditar sobre a situação. De Akart à Terra era 60 milhões de quilômetros. Não era possível, estarei sonhando. Minha mente era todo um turbilhão de ideias. Comecei a falar sozinho e disse: por que não acordo? Comecei a balançar a cabeça como quem desperta de uma soneira. Abri bem os olhos, pestanejei várias vezes, olhei para as paredes, para os móveis e então abaixei a cabeça, pus as mãos no rosto e deu-me vontade de chorar, gritar, fazer não sei o que. À medida que ia me aprofundando nesses pensamentos, menos entendi o que estava se passando a meu redor naquelas últimas horas. Fui obrigado a me levantar e comecei a passar pela sala. Passei uma mão na testa, pois suava frio. Tremia dos pés à cabeça, senti uma fraqueza incrível, deu-me uma vontade de sair correndo, abrir a porta por onde a Cork tinha saído e procurá-lo. Porque aqueles minutos de solidão estavam me aniquilando. Por fim, procurei afastar da mente aquele turbilhão de ideias. Diz para mim. Ora, que insignificante é o homem perante as coisas que Deus criou. O sol, terra, a Akart e tudo mais, enfim, o que adianta eu estar me perturbando com o meu destino? Se existem grandes coisas e Deus as manobra como é seu desejo, que dirá de mim se ele quisesse? Poderia enviar-me ao sol sem que nada me acontecesse. Assim como vim para aqui, também poderei voltar da mesma maneira, um pouco mais animado que com este pensamento de entregar tudo nas mãos de Deus, pois o que se passa com tudo e com todos é simplesmente sua infinita vontade. Continuei a andar de um lado para o outro, já mais calmo. A porta se abriu e, sorridente, a Cork, acompanhada de seu filho, entrou a Cork, acompanhada de seu filho. Assim que me viu, notou que estava abatido, deu mais 2 passos e veio até mim, olhando-me bem nos olhos, com a mão em meu ombro e disse: parece que não está se sentindo bem. Eu estava pensando, respondi cabisbaixo. Pensando em quê? Disse sorrindo. Bem, em muitas coisas, em meu regresso à terra, em minha família e tudo mais. Deu-me umas palmadinhas nas costas e disse: não se preocupe que tudo se arranjará, talvez amanhã mesmo. O menino já havia sentado quando a Cork convidou-me para sentar. Já mais animado com a presença dele, sentei. A Cork a seguir sentou-se também, ligando antes um aparelho que poderia chamar-se de televisor, por ser muito semelhante aos nossos televisores. Perguntou-me: toma bebida que contém álcool? Temendo por não conhecer tal bebida, respondo: muito pouco, prefiro bebidas doces sem álcool. Mas como se trata de uma bebida fabricada por mim, posso garantir que lhe agradará. Quando ele servia 2 cálices, perguntava a mim mesmo: mas será que esta é a sua profissão? Proprietário de uma fábrica de bebidas alcoólicas? Que mistério é esse de ter pedido licença? Que mistério é esse de ter pedido licença ao governo para folgar um dia? Também podia ser as duas coisas ao mesmo tempo, empregado do governo e proprietário de fábrica. Servindo o cálice, deu-me um dizendo: experimente. Eu provei, era um pouco adocicado, muito saboroso, mas continha uma boa graduação alcoólica. É de sua fabricação? Sim, respondeu ele satisfeito.
Quer dizer que o senhor é proprietário de uma fábrica de bebida alcoólica? Não, não se trata disso. É que aqui em Acarte já há muito tempo que não se fornece bebida alcoólica em lugares públicos, pois é proibido. Mas é permitido fabricá-la e tomá-la em casa, nas horas de folga. De que são feitas estas bebidas? Geralmente de frutas. Por que é proibido vender bebida alcoólica em lugares públicos? Isto se refere aos bares também? Sim, em todos os lugares. E as fábricas vendem a quem então? Já disse que aqui não existe fábrica de bebidas alcoólicas. Por quê? Pelo seguinte motivo. Toda pessoa pode viver sem bebida de álcool, mas não pode viver sem comer. Por conseguinte, o governo terminou com todas as fábricas de bebidas de álcool, instalando nessas fábricas de gêneros alimentícios ou qualquer outro artigo de utilidade do povo. Noto que o governo daqui se interessa muito pelos problemas do povo. Sim, acontece que o governo é o próprio povo, pois de tempo em tempo é escolhido por este povo em eleições. Parece-me que o seu regime é parecido com as democracias da Terra. Você as conhece? Sim, conheço um pouco sobre elas. O nosso regime tem algumas semelhanças com as democracias terrícolas. O interessante que observava em mim era que eu estava já há 22 horas sem dormir, cansado fisicamente e mentalmente. Estando eu com a Cork, ao relatarmos a conversa, cada vez mais eu tinha perguntas para fazer a ele. Por sorte, na residência de Acor, que era bem mais quente do que na rua. Por isto, este problema não afetava mais. Desta vez perguntei: em que ponto o seu regime daqui difere das nossas democracias? Poderia o senhor explicar-me? Ele pegou o queixo com os dedos polegar e o indicador na mão direita, baixando os olhos para o assoalho. E depois de um momento de reflexão, olhou-me firme e disse: bem, poderia melhor, gostaria mais. Mas o que? Perguntei. É que eu não sei qual será a reação dos meus compatriotas ao saber que lhe pus a par de tantas coisas daqui, podendo com isso complicar a sua volta à terra. Como irão saber do que estamos falando se estamos a sós? Pois creio que o menino não nos entende. Além disso, não servir ou ser testemunha. E além disso, não servir ou ser testemunha ou denunciante. Não é preciso nada disso, nem de testemunha ou de alguém que denuncie as nossas trocas de ideias. Para o Filho do Sol e o Conselho ficarem sabendo. Então eles são adivinhos em absoluto. É que amanhã, quando lhe apresentar eles, talvez me perguntem a respeito do que eu lhe expliquei e terei de contar, porque nós, para salvar a própria vida, não mentimos, porque mentindo ao homem, ofendemos ao Criador. Que importância tem se souber qualquer coisa daqui a mais do que já sei e vi? Bem, isto é muito complicado. Por favor, para o seu próprio bem, não me peça mais nada sobre qualquer coisa até amanhã, depois de lhe apresentar o Conselho e ao Filho do Sol. A não ser que o veja com seus próprios olhos, acho que já me aprofundei demais em certos terrenos. A Cork tinha razão ao me dizer isto, pois no dia seguinte tive conhecimento de que as opiniões divergiam ao meu respeito entre os membros do Conselho. Uns achavam que não havia perigo algum que um lavrador terrícola viesse ou visse qualquer coisa sobre os acartianos ou Acarte. Trariam-me de volta sem deixarem comigo a menor prova de eu ter estado lá. Assim ninguém me daria crédito, ainda mais na terra, onde só se prova qualquer coisa com foto, testemunhos oculares, onde a palavra individual, por mais que expresse a verdade, não possui grande valor. Por outro lado, os demais encaravam o problema com mais serenidade, julgando talvez que eu fosse um cientista disfarçado de lavrador e, na hipótese nos terrícolas, soubesse mais sobre eles do que supunham. Tinha-me posto perto do aparelho com o fim de descobrir algo.
E agora que eu me encontrava em Acarte, devido à imprudência de um deles, com minha volta à terra, poderia por baixo um plano urdido há muito tempo com relação à terra. Garanto-lhe que não há mal algum em mostrar-me ou contar o que quer que seja daqui, pois, a julgar pelo Senhor, o povo daqui é muito pacífico e generoso. Também, pela maneira que estou sendo tratado, nunca poderei esquecer, e por mais que tivesse meios, não iria servir de instrumento para perturbar a sua paz. Creio também que os acartianos assim pensam em relação aos terrícolas, pois se o contrário quisesse, com os meus que dispõem, já muito o teriam feito. Não seremos nós que iremos roubar a sua paz, mas, ao pronunciar a última palavra, Acorque levantou-se de repente, parecendo-me que tinha tomado um choque elétrico. Bem, está quase na hora da refeição, cortando a nossa conversa. Creio que está com vontade de dormir, pois creio que na terra não passa mais que 16 horas sem dormir. Sim, só passo mais do que este tempo em casas especiais. Normalmente das 24 horas do dia durmo 8 a 9 horas. Olhando o relógio falou: falta um décimo. Equivalente a 46 minutos na terra para completar 22 horas sem dormir. É que com tantas novidades e surpresas que tive hoje, nem me lembrei do sono, e quando for dormir, creio que irei fazê-lo por este tempo também. Ele tirou um pouco o ar de preocupação e sorrindo disse: é mesmo. Nisso, a esposa entrou na sala com seu inseparável sorriso amável no rosto e se dirigiu-se até Acorque, fazendo antes um carinho no filho. O menino devia estar mais cansado do que eu, pois todo aquele tempo permaneceu sentado a nos observar, sem dar uma palavra, pois não entendia o alemão. Falaram pelo espaço de 1 minuto, então ele se retirou sempre a sorrir. Eu permaneci sentado, sem entender nada do que falavam. Acorque serviu-me novamente bebida para, segundo ele, aguardarmos a refeição. Não demorou muito, a esposa retornou com a refeição, depositando-a em uma mesa. Colocou depois pratos e talheres. Notei então que ela estava com um penteado diferente daquele quando a vi pela primeira vez. Seus cabelos, que antes caíam sobre os ombros, agora tinham sido divididos em partes, transpassando como um começo de trança. Os dois da esquerda vinham para a direita e os da direita para a esquerda, com as pontas juntas sobre a testa, parecendo 4. Enquanto tomávamos a bebida, conversamos sobre uma coisa ou outra, mas não digno de nota. Naquela hora, notei que a mesma sala que servia de sala de visitas era usada também para refeições, pois todos os móveis eram embutidos nas paredes. Achei que devia haver falta de habitações. A esposa de Acorque terminou de pôr a mesa e, com um sinal acompanhado de um sorriso, convidou-nos para jantar. Digo jantar porque já era noite. Dirigindo-nos para a mesa, já ia me sentando quando lembrei-me da prece que fazem antes das refeições. Os 4 reunidos de pé em torno da mesa, eles em silêncio fizeram as preces e eu dei graças a Deus por poder fazer mais aquela refeição. Terminada a prece, sentamos-nos. Relancei os olhos para os pratos que já haviam comido antes. Por sorte, estavam na mesa, com a vantagem de que desta vez havia 2 pratos de carne. Um era igual ao que já havia comido e outro reconheci ser carne e peixe. O interessante nesta refeição é que desde o momento em que me entendi com Acorque, que havia pedido explicações sobre tudo o que vi e ouvi. Agora de interrogador passei a interrogado. Acorque, servindo de intérprete, fez-me diversas perguntas formuladas por sua esposa. E até o menino arriscou algumas, apesar de haver permanecido mudo durante todo o tempo.
Tinha me servido de carne, daquele prato parecido com arroz e pão, sendo este de massa escura, de gosto parecido com o nosso pão de centeio. Voltei em seguida à carne, indicando o prato que me pareceu carne de peixe. É carne de peixe? Sim, respondeu ele. Aprecia? Sim, dos da terra aprecio muito, mas daqui ainda não sei. Acho que deve haver muita diferença dos nossos. Não em absoluto, são seres aquáticos que vivem na água como os de lá, e como devem notar, as águas são iguais. Sim, quanto à água propriamente dita, não há diferença, é líquida como a nossa, mas na terra, como um copo de água, eu sacio a sede, ao passo que aqui eu necessito de 1 litro. Sim, no tocante à água é assim, mas este fenômeno não se observa com relação ao peixe que vive nela. Alcançou-me o prato dizendo, experimente, servi-me de 2 pedaços, provei. Era como ele dissera, tinha um gosto igual ao dos nossos, com a diferença de serem macios como a clara de ovos batidas. Apesar de toda a comida de lá, pareceu-me que eu não pesava nem 50 quilos. A propósito, qual é o alimento básico na região em que vive na terra? Bem, o senhor deve saber que em que situação geográfica do globo terrestre fica o Brasil, país ao qual pertenço. Sim, conheço quase todos os países e seus respectivos continentes pessoalmente ou por mapas. Bem, eu pertenço ao sul do Brasil, lá o clima é ameno, com estações quentes e frias, onde existem cereais sujeitos ao clima frio e outros ao clima quente. Os das estações frias são plantados na estação fria, mas não dão fruto nas estações quentes. Quanto à alimentação, não temos uma linha definida, porque nossa região é composta de imigrantes de vários pontos do globo terrestre. Uns possuem um sistema de alimentação e há aqueles que têm outro sistema. O europeu, por exemplo, germânico, tende pelas guloseimas, enquanto o latino dá preferência à acidez, ainda os naturais do lugar. Descendentes de índios da terra ou de portugueses conquistadores. Esses últimos europeus, mas já considerados natos, porque foram os iniciadores de nossa civilização há 4 séculos. Estes 2 últimos dão preferência à carne, alimentos de alto teor nutritivo. Por isso lhe digo que não temos uma linha definida, pois até de uma vila a outra diferem os tipos de alimentação. Agora, segundo o que o senhor explicou-me sobre a carte, deduzi que a maioria dos cereais cultivados em minha zona não se adapta aqui à carte. Por que não? Por exemplo, o trigo é plantado no inverno, mas colhido no verão. Se porventura estiver formado o grão, se fizer muito frio, morre completamente. Temos outra afinidade de produtos cultivados no verão, mas que também podem sofrer grande prejuízo se fizer frio fora de época. Por outro lado, temos produtos que se produzem em zonas de eterno frio e outras em zonas tropicais, mas são de pequena monta. Concluiu-se, portanto, que em minha zona não há nenhum produto agrícola que possa ser cultivado aqui, já que aqui não há época fixa para fazer frio ou calor. Suspirando fundo, ele disse, pode ser, e prosseguiu, pelo conhecimento que tem, deve ser agricultor. Não, eu apenas nasci na zona rural. Meus pais ainda são agricultores. Atualmente na terra eu estou sem emprego, mas minha profissão é motorista. Estou aguardando a vaga para trabalhar em uma comuna. É casado? Sim, e tenho 2 filhos. Então virou-se para a esposa e trocaram umas palavras. Pela expressão do rosto dela, eu deveria ter dado esta notícia. A seguir perguntou-me. Minha esposa perguntou o sexo de seus filhos. Tem um casal, que idade eles têm? A mais velha, uma menina, tem pouco mais de 2 anos e o outro menino tem quase 1 ano de idade. Assim que eu respondi, ele traduzia para ela. Sua esposa sabia para onde tinha ido? Sabia sim, pois eu tinha ido visitar meus pais e ao mesmo tempo fazer umas cobranças. Quando voltava para casa, deu-se o acidente que me fez vir para cá. Se por acaso alguém comunicar à esposa que eu parti de casa de meus pais com destino
de meus pais com o destino de casa vai haver a maior atrapalhada, pois tenho certeza que muitos me viram já perto de casa. Espero que ninguém dê a notícia e que minha esposa pense que ainda estou com meus pais, pois do contrário, Deus me livre do que pode acontecer. Pensarão que fui morto pela estrada. Nem quero pensar na desgraça. Já tínhamos terminado a refeição, tendo eu comido bem pouco, além de não ir muito além com os alimentos, estava com pouco apetite. Ainda mais com o assunto que falamos. Enquanto a Cork explicava minha situação à esposa, eu baixei a cabeça. Tinha um nó na garganta, como se tivesse engolido um osso, e por mais que fizesse esforço para me controlar, não pude evitar uma lágrima que rolou pelo rosto. Minha esposa disse que sente muito não poder falar em alemão para poder expressar seus sentimentos pelo que aconteceu e ainda está acontecendo com você. Uma pergunta formulada pelo menino por intermédio do pai alegrou-me um pouco o espírito perturbado. O senhor está gostando daqui? Bem, estou sendo tratado muito bem aqui, mas você é muito pequeno para compreender o que um pai sente tão longe da família, como eu me encontro. E se meu pai mandasse buscar sua família, o senhor não gostaria de morar aqui? Gostaria, ainda mais se pudesse educar meus filhos junto com meninos como você, mas isto nunca será possível. Ele calou-se e continuou a me fitar com um ar de tristeza. A esposa de Acorte serviu-nos ainda uma bebida e depois passou a tirar as coisas da mesa. Aquele ar sorridente lhe era peculiar. Tinha se transformado em preocupação ou compaixão depois de eu ter contado parte de minha vida. Notei também a Cork algo de estranho. Calculei que talvez ele tivesse se aprofundado demais em certos detalhes para comigo. Eu tinha alguma notícia má para mim. Ou tinha alguma notícia má para mim. Este pensamento veio a ser plenamente confirmado no outro dia. Ao terminar minha resposta, não pude evitar um longo bocejo frente àquele homem que merecia o maior respeito de minha parte. Deve estar se entregando ao sono, disse a Cork. Sim, é verdade, mas ao mesmo tempo me lembro da noite de 23 horas que tenho pela frente para dormir, pois na Terra, nem mesmo doente, dormi tantas horas. Arthur Berlet, Os Discos Voadores.